Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Grossi, sou médico gastroenterologista e hepatologista na cidade de Belo Horizonte e venho aqui apresentar para vocês quais são os medicamentos disponíveis para o tratamento da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Antes de nós prosseguirmos com a palestra propriamente dita, eu gostaria de agradecer o convite à DI Brasil e parabenizar pela iniciativa de realizar o primeiro Maio Roxo virtual, que está oferecendo de uma maneira democrática aos pacientes portadores dessas patologias. Essa aula tem como objetivo levar a informação ao público leigo e não ao público médico especialista em doença inflamatória intestinal. Não tem nenhum conflito de interesse para declarar nessa apresentação. Bom, o que são doenças inflamatórias intestinais? Doenças inflamatórias intestinais, como o próprio nome diz, são doenças que vão cursar com a inflamação do intestino e que podem ser divididas em dois grandes grupos, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças que se caracterizam pela presença de diarreia, dor abdominal, perda de peso, algumas vezes com constipação intestinal, muito frequentemente com a presença de muco, pus e sangue nas fezes, presença de fadiga, algumas vezes com febre, anemia e manifestações extraintestinais, como, por exemplo, a artralgia, alterações nos olhos, alteração na pele e muitas vezes com acometimento do fígado. A doença de Crohn é uma doença que acomete o intestino da boca ao ânus e tem como característica o acometimento salteado, ou seja, eu tenho áreas inflamadas do intestino que se intercalam com áreas saudáveis. A doença de Crohn se caracteriza também pela presença de inflamação transmural, ou seja, toda a espessura da parede intestinal está inflamada, com úlceras profundas e vai cursar com complicações como fístulas e estenoses. Já a retocolite ulcerativa, ela tem um padrão de acometimento que nós falamos de ascendente e contínuo, ou seja, a inflamação começa no reto e pode se estender por todo o intestino grosso, mas ela não vai acometer o intestino delgado. Ela se caracteriza por presença de úlceras superficiais e com maior frequência pela presença de sangramento intestinal. Como nós podemos ver nesse gráfico, as doenças inflamatórias intestinais são doenças progressivas. O que significa isso? Significa que com o passar do tempo, nós vamos ter mais complicações e mais incapacidade, motivo pelo qual o tratamento deve ser instituído o mais precocemente possível. E quais são os objetivos do tratamento? Então, os objetivos principais do tratamento são: 1. Cicatrização da mucosa intestinal. Talvez esse seja o objetivo mais importante, ou seja, que o intestino que estava inflamado passe a se tornar um intestino sem nenhuma inflamação. Além disso, nós objetivamos melhorar a qualidade de vida do paciente com o controle adequado dos sintomas e prevenindo também o desenvolvimento de complicações e, dessa forma, reduzindo o número de internações hospitalares, a necessidade de abordagem cirúrgica e diminuindo também o risco de neoplasia coloretal, ou seja, o câncer de intestino grosso. Para que o tratamento medicamentoso seja realizado de uma maneira adequada, é muito importante que o paciente encontre um médico especialista de sua confiança, aquele que será seu amigo ao longo dessa caminhada. E como nós podemos fazer isso? Entrando no site do GEDIB, que é uma associação médica voltada ao estudo de doenças inflamatórias intestinais, e procurando lá na aba Encontre um Especialista, onde nós vamos encontrar lá os médicos que são capacitados para o atendimento de pacientes com doença inflamatória intestinal em cada estado. Feito isso, quando nós vamos iniciar o tratamento medicamentoso, é muito importante que nós tomemos uma decisão compartilhada. Então, é muito importante que o médico divida a decisão com o seu paciente. E para que essa decisão seja tomada de uma maneira mais consciente, é muito importante que o paciente tenha acesso à informação, ou seja, que ele conheça mais sobre a doença. É muito importante também que seja estabelecida uma relação de confiança mútua e que o paciente tenha uma grande rede de suporte que o permita ultrapassar todos os percalços relacionados ao tratamento. Além disso, nós devemos discutir
quais são as melhores opções de tratamento e sempre retirar todas as dúvidas do paciente, além de programar um acompanhamento periódico adequado e estimular sempre a maior adesão possível ao tratamento para que a gente minimize o risco de falha. Quais são os fatores que vão determinar a escolha do médico em relação ao melhor tratamento? Então, como eu vou decidir qual medicamento eu vou prescrever? A primeira coisa que nós levamos em consideração quando nós estamos diante de um paciente com doença inflamatória intestinal é qual é o estado clínico do paciente. Então, quais são os sintomas e qual é a gravidade da doença. Existem complicações, então o paciente já desenvolveu fístulas, estenoses, ele tem fator de mau prognóstico, ou seja, aquele paciente ele é jovem, ele tem doença extensa, nós vamos ver ali no próximo slide quais são esses fatores de mau prognóstico. Ele já usou algum medicamento e falhou esse medicamento, teve algum efeito colateral, teve alergia, é um paciente que eu tenho que me preocupar com risco de infecção. Por exemplo, pacientes idosos, eu não posso correr o risco de desenvolver uma pneumonia, por exemplo, ou uma tuberculose. Qual é a história da doença desse paciente? A doença ela sempre foi grave, ela piorou ao longo do tempo, o paciente já fez alguma intervenção cirúrgica, perdeu algum pedaço do intestino, ele tem acesso a recursos de saúde. Então, por exemplo, não adianta eu passar um medicamento endovenoso para um paciente que não tem onde aplicar, que mora numa cidade pequena do interior, sem recurso hospitalar de alta complexidade. O paciente tem manifestação extraintestinal, ou seja, ele tem alguma manifestação fora do intestino que me leve a pensar em outro tratamento, ou seja, que mude a escolha do meu medicamento. Então, todos esses fatores são muito importantes na tomada de decisão. Quais são os fatores que vão impactar no prognóstico, ou seja, quais são os fatores relacionados a uma pior evolução da doença? Primeiro, doenças extensas, ou seja, que acometem muitos segmentos do intestino e que se localizam especialmente no intestino delgado, tendem a ser mais graves. Além disso, pacientes jovens e pacientes fumantes também tendem a ter um pior prognóstico, assim como aqueles que já têm complicações, ou seja, que já desenvolveram fístulas ou estenose, ou aqueles pacientes que necessitam do uso de corticoide para controlar os sintomas desde o início da doença. Então, ou seja, aqueles pacientes que abriram a doença de uma maneira mais grave. Estabelecido então o prognóstico, eu vou classificar o risco e a gravidade do doente. Então, esse paciente vai ser dividido em um paciente de baixo risco ou um paciente de alto risco para doença complicada no futuro. E nós vamos classificar esse paciente quanto à gravidade. Ele tem uma doença que está muito grave ou ele tem uma doença que é mais leve, mais fácil de controlar. O tratamento será então sempre individualizado. Não existe uma receita de bolo para tratar a doença inflamatória intestinal. O tratamento que serve para o João não necessariamente vai servir para a Joana. Mas o objetivo final de ambos é a indução da remissão. E o que é a remissão? A remissão significa controle dos sintomas e cicatrização do intestino. E para isso, nós temos um grande alvo. E como que nós vamos fazer isso? Mais uma vez, feita a classificação da gravidade da doença, nós vamos escolher qual protocolo seguir. E aí, basicamente, existem dois grandes protocolos. Um protocolo que nós chamamos de STEP-UP, que é um protocolo escalonado. Então, nós começamos com medicamentos de uma potência menor e vamos escalonando o tratamento ao longo do tempo, ou seja, vamos subindo a potência do tratamento. Ou um tratamento que nós chamamos de top-down, que é aquele tratamento que nós já começamos de uma maneira mais agressiva, seja com cirurgia, seja com medicamentos biológicos, e caso haja um controle adequado da doença, depois nós reduzimos o tratamento para uma potência menor. Um dos medicamentos mais utilizados para o tratamento da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa é o corticosteroide. O que é o corticoide? Corticoide, basicamente, para o público leigo, é a prednisona. Então, a prednisona é um potente anti-inflamatório que é extremamente útil no tratamento das crises da doença, que consegue reduzir, muitas vezes, rapidamente os sintomas. Mas ela também pode ser um grande vilão, especialmente se utilizada no longo prazo, porque aí o paciente vai desenvolver diversos efeitos colaterais.
Além disso, a prednisona não é um medicamento adequado para cicatrização de mucosa, então ela não consegue induzir a remissão endoscópica que é tão almejada pelo paciente e pelo médico. Quais são os principais efeitos colaterais associados aos corticoides? Aqui a gente pode ver a formação de espinhas, então a acne é bastante frequente, o rosto ou a face em lua cheia, que é aquele rostinho redondinho que a gente sabe que aquele paciente está usando corticoide. Ela aumenta o risco de infecção e isso é muito importante, especialmente no momento que nós estamos vivendo agora, no meio da pandemia de coronavírus. Nós sabemos que de todos os remédios utilizados na doença inflamatória intestinal, o corticoide é aquele que aumenta mais o risco de uma infecção grave por Covid-19. Pode causar também diabetes, pode causar osteoporose, pode causar hipertensão arterial, desenvolvimento de estrias, roxos na pele, insônia, tremores e muitas outras complicações, de maneira que corticoide não é para ser utilizado por muito tempo. Corticoide é uma droga de ponte até que a gente consiga o efeito de um outro remédio para manter a doença bem controlada. Outro medicamento bastante utilizado são os aminosalicilatos, basicamente a mesalazina e a sulfasalazina. Elas são medicamentos extremamente úteis para o controle da retocolite ulcerativa leve a moderada, mas também podem ser empregados na doença de Crohn leve ou quando eu necessito fazer controle de algum sintoma extraintestinal, por exemplo, a artralgia, no qual a sulfasalazina tem aí um efeito interessante. Elas não são consideradas medicamentos imunossupressores, são medicamentos que têm ação anti-inflamatória no intestino grosso, que é essa área assinalada aqui colorida nessa imagem, mas que nós temos que ter em mente que não vão conseguir atingir uma concentração muito alta, especialmente nas porções finais do intestino, que a gente chama de reto sigmoide. Para os pacientes, então, que cursam com retite ou retossigmoidite importante, muitas vezes nós temos que lançar mão de uma forma tópica da mesalazina, que seria o supositório ou enema. Por quê? Porque se a gente tomar um comprimido, ele não consegue atingir uma concentração adequada para o controle da doença aqui, no final do intestino, porque ele tem que atravessar muitos metros para chegar ali e ele não consegue atingir aquela concentração esperada. Esses medicamentos eles têm poucos efeitos colaterais, eles podem cursar com desconforto abdominal, com dor de cabeça, com alergia e rarissimamente com alteração renal, mas são drogas aí de uma potência mais baixa que são utilizadas em situações mais específicas. As drogas imunossupressoras são aquelas que têm ação imunomoduladora, ou seja, elas vão controlar a resposta imune do organismo. Elas são utilizadas no tratamento tanto da doença de Crohn quanto da retocolite ulcerativa, especialmente nos casos moderados a graves ou nos casos leves que não conseguiram controlar a atividade da doença, com, por exemplo, com budesonida ou com mesalazina e sulfasalazina. Os medicamentos mais utilizados são a azatioprina e o metrexate, mas algumas vezes a gente lança a mão também da 6-mercaptoprolina, do tacrolimus e da ciclosporina. São drogas que têm ação lenta, ou seja, elas demoram alguns meses para fazer efeito, de modo que elas não são boas drogas para serem utilizadas de uma maneira isolada no início do tratamento da doença. Então, quando a gente começa a tratar a doença inflamatória intestinal, geralmente a gente faz o tratamento combinado. A gente usa um corticoide associado com a azatioprina, um corticoide associado a metrexate, e depois a gente acaba suspendendo o corticoide e mantendo somente com a azatioprina ou metrexate quando essas drogas atingem um bom controle da doença. Elas têm diversos efeitos colaterais, especialmente o risco de infecção, pancreatite, hepatite e redução das células brancas de defesa. Rarissimamente podem cursar com linfoma e, em alguns casos, podem cursar também com intolerância gastrointestinal. Vocês devem saber que algumas vezes a gente utiliza essas drogas em associação com imunobiológicos, especialmente com biológicos da classe de antagonistas de TNF-alfa, que seriam o infliximab e o adalimumab. Isso pode ser feito por um tempo pré-determinado ou pode ser feito por um longo período de tempo. E a gente utiliza os medicamentos em combinação para reduzir o que a gente chama de imunogenicidade. O que é imunogenicidade? Imunogenicidade é a resposta do nosso organismo
contra o remédio biológico que a gente está utilizando. Vou citar aqui, por exemplo, o infliximab. Quando a gente injeta o infliximab no paciente, o próprio organismo do paciente pode desenvolver um anticorpo contra o infliximab e assim reduzir o efeito do infliximab ao longo do tempo. Para evitar que isso aconteça, então a gente associa um imunossupressor que reduz essa resposta imune contra a droga. Isso pode ser utilizado num período curtinho ou pode ser utilizado também por vários anos. Os medicamentos imunobiológicos são utilizados para o tratamento tanto da doença de Crohn quanto da retocolite ulcerativa moderada a grave, especialmente nos pacientes que já abriram a doença muito grave ou nos pacientes que falharam ao tratamento com os imunossupressores. Eles são anticorpos que são produzidos por bioengenharia genética e que são direcionados a alvos específicos do processo imune. E para a doença de Crohn e retocolite ulcerativa existem 3 grandes alvos hoje disponíveis no mercado: o TNF-alfa, IL-12/23 e a integrina alfa-4 beta-7. As drogas antagonistas de TNF-alfa são o infliximab, o adalimumab, o certolizumab e o golimumab. O antagonista de IL-12/23 é o ustekinumab, ou Stelara. E o antagonista de integrina alfa-4 beta-7 é o vedolizumab, também conhecido como Entyvio. Eles têm rápido início de ação, geralmente eles atingem um efeito após 6, 8 até 14 semanas do início do tratamento, e eles podem ser administrados tanto por via subcutânea quanto por via endovenosa, sendo que o intervalo de administração desses medicamentos vai variar de acordo com o medicamento que você escolheu. É muito importante saber que alguns medicamentos só podem ser aplicados pela via subcutânea e outros medicamentos só podem ser aplicados pela via endovenosa. Por exemplo, infliximab vai ser aplicado somente pela via endovenosa, enquanto a adalimumab vai ser aplicado somente pela via subcutânea. Já alguns medicamentos, como o ustekinumab, eles podem ser aplicados tanto pela via subcutânea quanto pela via endovenosa. No caso do ustekinumab, a primeira dose é venosa e as demais doses são subcutâneas. Nesse slide aqui, a gente pode ver um exemplo de resposta ao tratamento com medicação biológica. Nesse caso aqui está apresentada a resposta ao ustekinumab. Então aqui na semana 0 a gente inicia o tratamento e aqui na semana 6 a gente vê que cerca de 56% dos pacientes já apresentam alguma resposta clínica. E esses pacientes virgens de tratamento, pacientes que nunca foram tratados com medicação biológica. Quando a gente faz um medicamento biológico em um paciente que já falhou a outro biológico, ou seja, eu já tenho um paciente refratário, a taxa de resposta ao segundo, terceiro, quarto biológico, ela é muito menor. Então, vocês podem ver aqui que a resposta cai de 56% para 34% na semana 6. Ao longo de um ano, nós vamos ter cerca de 53% dos pacientes em remissão, e essa remissão ela é sustentada ao longo do tempo, aí no ano 3, com 43% dos pacientes mantendo uma resposta adequada ao tratamento. Nós sabemos que os medicamentos biológicos podem perder resposta ao longo do tempo, justamente por aquele fenômeno de imunogenicidade que eu citei anteriormente, mas também pode acontecer dos medicamentos biológicos não funcionarem. Então a gente aplica as primeiras doses e aquelas doses não fazem nenhuma diferença para o tratamento do paciente, o que a gente chama de falha primária. Nos casos de perda de resposta, então aquele paciente que vinha evoluindo bem, mas que começa a perder resposta, a doença começa a retornar, ele volta a ficar sintomático, a gente pode avaliar ou o aumento da dose ou a redução do intervalo de aplicação da medicação biológica. Em alguns casos, quando isso não funciona, nós optamos por trocar a classe do medicamento, o que também é feito quando o paciente apresenta a falha primária, ou seja, aquele paciente que você utilizou aquele biológico e ele não teve nenhuma resposta. Nesse caso, é mais interessante que a gente troque a classe do medicamento. Nós sabemos também que o medicamento biológico reduz a eficácia de vacinas, por isso é muito importante, antes de começar a medicação, atualizar o cartão vacinal. E também é muito importante que os pacientes tenham a consciência que, uma vez iniciado o protocolo de imunossupressão, seja com azatioprina, seja com metrexate, seja com imunobiológicos, está contraindicado o uso de vacinas
com agentes vivos atenuados. Cito um exemplo, a vacina da febre amarela, que é uma vacina com vírus vivo atenuado. A gente não pode mais utilizar, sob o risco até de desenvolver uma forma frustra da doença. Os medicamentos biológicos podem ter vários efeitos colaterais, assim como os imunossupressores. Eles aumentam o risco de infecção, podem aumentar o risco de linfoma, embora esse risco seja muito pequeno, podem causar reações alérgicas e alterações de pele, como, por exemplo, a psoríase. Então, a gente deve estar sempre atento, acompanhando de pertinho o paciente quando ele inicia um tratamento biológico. Existem algumas associações de medicação que são mais seguras do que outras. É lógico que isso é levado em consideração quando a gente está estabelecendo o tratamento da doença inflamatória intestinal. Nós sabemos que os medicamentos corticosteroides são os agentes mais deletérios aos pacientes com doença inflamatória intestinal, por isso eles são utilizados pelo menor tempo possível, enquanto os medicamentos mais seguros seriam o vedolizumab e o ustekinumab. Todos os medicamentos biológicos são de altíssimo custo, o que inviabiliza a aquisição por longo prazo pelo paciente, de modo que a gente tem que utilizar ou o sistema público de saúde através do SUS ou os convênios para que a gente consiga manter uma administração adequada. Nem todos os biológicos estão disponíveis no SUS. O SUS ele tem critérios rígidos de dispensação que a gente tem que preencher. Existe um formulário, um padrão de relatório para a gente preencher quando a gente solicita um medicamento para o SUS, assim como deve ser realizado todo um protocolo de revisão laboratorial quando a gente vai iniciar o tratamento. Então, buscando aí saber se o paciente não tem uma tuberculose latente através do PPD, fazendo um rastreamento de hepatites virais, do HIV, um raio-x de tórax antes de prescrever a medicação. A decisão ela deve ser sempre individualizada, contextualizada dentro ali da gravidade da doença do paciente e do cenário que aquele paciente está inserido, de maneira que é muito importante que a gente também compartilhe com o doente as opções do tratamento. Além disso, é importante destacar que não deve ser realizada de maneira alguma a automedicação, é muito perigoso. Então, não ache que um paciente que utilizou uma medicação X, essa medicação também vai ser benéfica para o seu tratamento, porque às vezes não é. Então, a gente tem que sempre pesar risco-benefício antes de tomar a decisão mais adequada. O tofacitinib é um inibidor de JAK quinase, que é empregado no tratamento da retocolite ulcerativa moderada grave. Ele tem uma ação imunomoduladora da produção de citocina, justamente por inibição da JAK-tirosina-quinase. Tem um rápido início de ação e tem como grande vantagem a via de administração por via oral. É um medicamento que foi disponibilizado no Brasil há menos tempo, ele vem crescendo aí nos últimos meses e que apresenta alguns efeitos colaterais que a gente tem que tomar um certo cuidado, especialmente o risco de infecção por herpes zoster. Então é muito interessante que os pacientes façam a vacinação antes de iniciar o tofacitinib. Com relação à gestação, nós sabemos que a maioria dos medicamentos é segura. O médico assistente deve ser sempre informado do desejo da mulher de engravidar. Por quê? Porque é importante que a gente ajuste as medicações e controle adequadamente a doença antes que a paciente engravide. O metrexato ele tem que ser suspenso antes da gestação, de modo que se você estiver utilizando metrexato, é extremamente importante comunicar ao seu médico. E as outras medicações, elas podem ser mantidas, mas elas vão ser sempre individualizadas, pesando risco-benefício junto com o paciente. O mais importante quando a gente está planejando uma gestação, no entanto, é evitar que aconteça uma crise, uma ativação da doença durante a gestação, porque isso sim é extremamente deletério ao embrião que está ali sendo gerado. Então, para a gente resumir o que foi dito até agora, partindo do diagnóstico de doença inflamatória intestinal, nós vamos dividir os pacientes em dois grupos, nos pacientes de alto risco e nos pacientes de baixo risco. Aqueles pacientes de alto risco, com marcadores de mau prognóstico, nós vamos avaliar o início da terapia top-down, ou seja, nós vamos iniciar de uma maneira mais agressiva, geralmente com medicamentos biológicos associados ou não imunossupressores, e por vezes com a realização de cirurgia, para depois avaliar o descalonamento. Já os pacientes que apresentam baixo risco, nós podemos iniciar em um protocolo escalonado, que é o protocolo STEP-UP, nós vamos subindo a potência das medicações à medida que o paciente não responde ao tratamento instituído.
A reavaliação vai sendo feita com intervalo variado, depende do medicamento, obviamente, que a gente está utilizando, mas na maioria das vezes a gente avalia a resposta ao tratamento em torno de 6 a 9 meses após a instituição daquele medicamento. Nós vamos monitorar a resposta ao longo do tempo e para isso é muito importante o acompanhamento periódico junto ao médico gastroenterologista ou coloproctologista. Também a realização de exames de laboratório, como por exemplo a calprotectina fecal, e a realização de exames endoscópicos, no caso a colonoscopia ou endoscopia, quando for adequado, e exames de imagem, como enterotomografia ou enteroressonância. Nos pacientes que perdem efeito da medicação ao longo do tempo, ou seja, que voltam a ativar a sua doença, a gente pode otimizar o tratamento, aumentando a dose ou encurtando um intervalo entre doses, ou podemos até mesmo considerar a troca de classe da medicação. Mas o mais importante de tudo é que a gente esteja utilizando a droga certa, na dose certa, para o paciente certo, e assim a gente consiga controlar a doença e induzir a remissão, que é tão sonhada tanto pelos médicos quanto pelos pacientes. Os medicamentos disponíveis no SUS são, no caso da doença de Crohn, a prednisona, azatioprina, metrexate e os biológicos infliximab, adalimumab, certolizumab e pegol. E no caso da retocolite ulcerativa, a prednisona, a mesalazina, a sulfasalazina, a azatioprina e os biológicos infliximab e vedolizumab, que foram recentemente aprovados no novo PCDT de retocolite ulcerativa, que foi uma luta grande aí dos pacientes e das associações. Existem outros medicamentos para as doenças inflamatórias intestinais que estão aprovados em bula, que, como a gente falou, são o vedolizumab e o ustekinumab no caso da doença de Crohn, e no caso da retocolite ulcerativa, o ustekinumab, o golimumab e o tofacitinib, e que podem ser obtidos em alguns convênios, alguns planos de saúde. Mas aí também depende muito do plano de saúde que você está inserido. Para onde vamos? Então essa é uma pergunta muito importante, especialmente para aqueles pacientes aí que já estão desesperançosos com o tratamento da doença, que já passaram por vários medicamentos e que não conseguiram a tão sonhada remissão. Então a gente pode ver nessa figura, esse círculo central representa o que nós somos hoje. Então quais são os medicamentos que estão disponíveis para a gente utilizar na doença inflamatória nesse momento. E os círculos maiores representam aquilo que está sendo testado. Então, existem excelentes perspectivas de novos tratamentos, de modo que cada vez mais o tratamento será individualizado. Então, no futuro, aquilo que nós falamos há pouco, da dose certa, no paciente certo, o medicamento certo, vai ser uma verdade absoluta. Por quanto tempo eu devo manter o tratamento? Essa é uma pergunta que angustia muitos pacientes e que infelizmente não existe resposta. Existem alguns estudos em andamento na tentativa de esclarecer essa dúvida, mas o que a gente sabe hoje não existe um tratamento curativo, existem formas de controlar a doença, de induzir a remissão. Nós sabemos que o tratamento, o descalonamento, quer dizer, a retirada do tratamento, ela é possível, mas em algumas circunstâncias muito específicas, e que a gente deve ter sempre em mente que a retirada do tratamento pode fazer com que a doença reative no futuro. Então a gente tem que sempre tomar uma decisão compartilhada de risco-benefício. Quem são os pacientes que podem avaliar a retirada de tratamento? São aqueles pacientes que estão com a doença controlada, ou seja, os pacientes em remissão, que não têm fatores de mau prognóstico importantes e que concordem com o risco da recaída ao retirar o tratamento. A gente não sabe se a doença vai voltar, em quanto tempo ela vai voltar, mas a gente sabe que o risco existe. Então nós temos que individualizar se vale ou não a pena correr esse risco. Para terminar, é muito importante que vocês compreendam o diagnóstico e qual é o prognóstico da doença, quais são os objetivos do tratamento. Então, o que eu estou buscando junto ao meu médico ao utilizar aquele medicamento, que você divida suas angústias e dúvidas com o médico, esclareça tudo o que for necessário para que seja realizado um tratamento mais tranquilo possível, de uma maneira mais segura, e que você participe do processo decisório, de uma maneira que, junto, médico e paciente, a gente possa ser mais forte e vencer essa doença.
Por fim, eu gostaria de convidar vocês a visitar o Instagram e o Facebook da DI Brasil, que é a Associação Nacional de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais, onde vocês vão encontrar informações sobre a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Um grande abraço a todos.